Olá pessoal, bom dia, eu sou Marcos Lintz, coordenador de curso aqui do IESP. Muita alegria hoje aqui novamente no live do IESP e principalmente aí tá do lado do meu irmão aqui, parceirão Rafael, se apresenta aí pra galera. Olá pessoal, para quem me acompanha aqui no IESP, assim como o Marcos, eu sou um dos supervisores de ensino aqui, também responsável no curso aqui na área de saúde. O Marcos fica mais pela parte médica, enfermagem. Quais são os cursos que você faz? Eu fico mais por conta mesmo da parte dos cursos de imersão da American Heart e as pós-graduações de enfermagem, fisioterapia voltada para a parte intra-hospitalar mesmo. E aí o Rafinha pega aí... Eu pego a educação física, fisioterapia, a parte voltada para reabilitação no esporte e educação física, nutrição e fisioterapia, tá? Sempre voltado para atividade física. Os assuntos bem relevantes. Mas o que nos trouxe aqui hoje, né? Hoje a gente vai discutir um pouquinho aí da parada cardíaca, do que fazer no esporte, né, Rafael? Então a gente vai dividir em dois momentos, a gente vai falar um pouquinho, né? Eu gostaria que o Rafael trouxesse um pouco essa experiência dele enquanto educador físico e enquanto instrutor nosso do BLS. Eu tenho uma gratidão, né? Eu fico muito feliz, inclusive, de ter o Rafael no time, porque a gente tinha um time formado exclusivamente por enfermeiros e hoje no nosso time de instrutores a gente tem um fisioterapeuta, que é o Daniel Moser, e temos aí o Rafael, que é educador físico. Então, pegar essa experiência dele enquanto instrutor, enquanto educador físico, personal trainer, para ele trazer um pouquinho para a gente assim, do atleta ou do indivíduo comum que está fazendo esporte, quais são as possibilidades de ter um evento desse. E depois, no final, a gente poderia falar um pouquinho, né, Rafael, do profissional da educação física, aí, da importância dele ter esse conhecimento, para que ele é o cara que está ali do lado. Então, vamos começar então com essa parte da pessoa que vai fazer um exercício físico, seja qual for, um sedentário que está querendo, verão está chegando ali e tal, quais são os riscos. E depois a gente vai transcorrendo aí. Você falou que ia comentar um pouquinho sobre a fisiopatologia aí, alguma coisa desse tipo? A primeira coisa que a gente sempre fala no cenário ideal, Marcos, é que antes de ter ali o início do programa de atividade física, é que faça uma avaliação médica. Tá? Isso acontece? Esse é o plano ideal, não é sempre que isso acontece. Nós vemos várias empresas, tem que pensar em duas coisas. Hoje, se a gente for falar de mercado da atividade física no Brasil, somente 4% da população que pratica atividade, 4% do brasileiro, de mais de 200 milhões de brasileiros, hoje frequenta um local específico, licenciado, para poder fazer atividade física. Ou seja, a maior parte da população que faz atividade física ao ar livre. Por exemplo, no UFJF hoje em dia não tem um só dia, pode estar chovendo, com sol, com frio, que você chega ali que não tem pessoas fazendo atividade física. A questão é, essas pessoas que estão ali hoje, passaram por uma avaliação médica, passaram por uma avaliação funcional, de composição corpórea e ver as capacidades ali dele cognitivas, físicas, para poder fazer e controlar um pouco melhor a atividade. Então eu sempre alerto as pessoas que, quando possível, mesmo essas pessoas que não têm acesso aos locais, que procurem um médico, para poder ver se tem algum fator junto. Porque às vezes a gente não sabe. Quando eles chegam na academia hoje, o profissional ele é capacitado para poder fazer uma avaliação física, para poder fazer uma boa anamnese. E ali na anamnese a gente já tem alguns indicativos. Fala assim, opa, esse aqui chamou atenção, esse ponto aqui chamou atenção. E fala para o cliente, olha, eu preciso que você procure o seu médico para poder fazer uma bateria de exames, para simplesmente dar o ok. Falar assim, ou se tem um problema, que ele venha com informação para a gente. Sim. Porque tem que entender uma coisa, gente. Quando inicia a atividade física, uma das coisas que muda, as primeiras coisas que mudam ali é a resposta do sistema cardiopulmonar. Então, do aparelho cardiopulmonar, na verdade, Você começou a atividade física, em poucos segundos, a sua frequência cardíaca já começa a aumentar. Porque precisa aumentar, Se você está gastando energia, você precisa dar energia à musculatura, você precisa retirar substrato energético, você precisa eliminar muita coisa que está sendo produzida ali, e sem o aumento do débito cardíaco, que é ali o volume de sangue que é empurrado pelo coração para a periferia do corpo, a gente não consegue avançar na atividade física, E daí, o que isso muda na minha vida? Imagina uma pessoa que tem um problema de coração.
Se eu coloco ela no estresse da atividade física, porque a atividade causa esse estresse que é benéfico ao corpo, imagina o coração dela que tem uma mecânica diferente, que ela tem alguma anomalia, algum problema ali realmente, não só anatômica, mas fisiológica no coração dela. Ela começa a atividade física, ela pode ter, num determinado nível da atividade física, de intensidade, ela pode ter um evento, né? Ela pode começar a ter problemas ali mesmo de controle elétrica, né? A gente tem alguns atletas, eu até tenho vídeos que eu passo nas minhas aulas, de atleta de alta performance que tem uma fibrilação ventricular durante a sua atividade plena. E o cara teve todo o acompanhamento, então ele tinha um problema às vezes que não foi detectado ou foi omitido, né? E acaba tendo aquele evento. Às vezes não precisa nem ter problema. O que acontece? Vamos pensar, você já viu, você acompanha esporte pra caramba, você é um cara que gosta. Os corredores hoje de uma maratona, eles correm a 22 km por hora, de média. Imagina qual que é a frequência de trabalho que o coração dele está. Então, uma frequência muito alta, a intensidade é muito grande hoje nos esportes de alto rendimento. Então, pode acontecer uma pane no sistema ali, de dar um problema e ele fibrilar. E aí, o que vai fazer? Como que a gente vai fazer? Será que a gente vai ter aquela visão ainda? Que vocês falam lá, né, enquanto diretores BLS, vocês falam, gente, deixa aquela visão romântica da televisão, onde as pessoas chegam ali e começam a fazer, soluçar no peito do paciente, ou dar sopro precordial, faz um monte de coisa, mas não faz o que você faz. Então, o indivíduo, por exemplo, que fibrila, ele só volta com o quê? Com choque. Então não adianta o que for feito, não adianta bater, não adianta fazer outras coisas, mas aí a gente tem que pensar uma coisa, enquanto não tem a possibilidade do choque, ele não vai ter fluxo sanguíneo indo para o coração, função cerebral. Então a gente tem que fazer um RCP de alta qualidade. Assim, até aproveitando o gancho que o Rafael já está falando disso, né, acho que vale a pena a gente ressaltar aí que 80% ou mais dos indivíduos adultos, às vezes até saudáveis, eles apresentam uma PCR por conta de uma fibrilação ventricular. E a fibrilação ventricular, a gente até brinca que o coração não bate, ele apanha. Ele fica só tremulando e ele não faz o débito cardíaco, que o professor Rafael comentou. A gente precisa fazer o débito cardíaco para manter perfundido aí os nossos órgãos-alvo e principalmente o cérebro. Né? A American Heart sempre nos guidelines dela vem sempre trazendo a necessidade de uma boa ressuscitação cardíaca pulmonar e cerebral. Então, é isso aí que o Rafael falou. O que reverte uma fibrilação é a desfibrilação. Mas enquanto eu não conseguir desfibrilar esse indivíduo, é receber de alta qualidade. Né? São compressões mesmo de alta qualidade. E é onde a gente tem levado, né, nas escolas e outros usos, da necessidade de se reconhecer precocemente e iniciar o mais rápido possível as manobras de RCP até o serviço médico de emergência chegar no local. Uma coisa que eu chamo muita atenção, hoje em dia a gente fala muito do HIIT, que é o exercício intervalado de alta intensidade. Tudo que é alta intensidade aumenta a chance de ter um evento cardíaco. Então, se a pessoa não faz aquela triagem, procurar um médico capacitado para poder ver todos esses parâmetros fisiológicos dele, durante essas atividades, que hoje a gente vê, está muito popularizado, eu adoro, não falo mal, estudo, gosto muito, por exemplo, CrossFit, nós temos aí, as pessoas fazem HIIT em escada, fazem HIIT correndo em pista, fazem HIIT na esteira, fazem HIIT na bike, então são picos de alta intensidade intervalados com menores intensidades. Aí o coração ele precisa estar com a fisiologia e um preparo muito grande para poder responder e continuar ali com a atividade dele. Só que não é só isso, gente. O que a gente observa? Por exemplo, a quantidade de pessoas hoje que fazem atividade física ao ar livre é muito grande. Vocês já pararam para pensar que a atividade física ao ar livre, a possibilidade dela causar um trauma no indivíduo é maior? Uma queda, vamos falar aí, estou andando de bike. Aí o pessoal faz bike, está lá no Maitá, andando de bike lá perto das empresas, lá não sei o que, caiu, bateu de tórax no chão. Esse impacto, ele pode desencadear uma parada. Inclusive o live que eu fiz com o pessoal lá em Teresina foi sobre a PCR traumática. E aí os nossos amigos da Agora Média até explicaram direitinho sobre isso daí.
né? A PCR traumática esse é um exemplo. Né? Criança, para quem trabalha em escola, o educador físico que trabalha na escola, gente, é extremamente importante que ele se capacite para poder entender de fato o que é o suporte básico de vida. Porque a maior parte das crianças que quando para, ou tem um problema respiratório grave, ou é choque, ou é trauma. Então, criança fica parada. A criança não sabe ficar parada. Você tem 2 filhos criança hoje que todo tempo sobe na mesa, pula, enrola e não sei o que. Imagina uma criança que sofre um acidente, e aí, o que fazer? Como identificar? É muito triste ver que as pessoas hoje não conseguem identificar. O primeiro passo é identificar. Até porque depois que a gente identifica, a gente faz o quê? Pede ajuda. Agora, se você está pedindo ajuda sem saber qual é o problema, até para a ajuda chegar, ela não vai chegar do jeito vai chegar da forma que deveria, preparado do jeito que deveria, com os aparelhos indicados, enfim. Então isso tudo é muito importante. Rafael, tem uma pergunta assim, que eu não sei se isso é mito ou é verdade, mas eu acredito que seja verdade. Atletas de final de semana, igual eu, são os que têm maior risco? São os que têm maior risco. São os que estão maior risco. Porém, gente, é melhor ser atleta de final de semana do que ser atleta nenhum. De mês, né? Tá? De ano, de década, de não fazer nada. Mas pode ser que sim, porque o que acontece? Por exemplo, você joga bola. O jogar bola não é atividade aeróbica, é uma atividade, um hit. Jogar bola é hit, porque tem aquela intensidade, 1 hora ali acabou. E são piques, então toda hora você acelera, desacelera, acelera, desacelera, acelera, desacelera, muda de posição. Existe mais. Existe mais, tá? Porque o tempo todo você dá piques. Então, quando você dá pique, você dá um pique de alta intensidade para poder correr atrás da bola. Além disso, você divide bola, você tem contato. Então, pode de fato acontecer isso. Mas, volta a frisar, é melhor que você faça algo do que não faça nada. Porque hoje os guidelines de atividade física falam 2 vezes por semana. 1 vez por semana você tem resultado, 2 vezes por semana você tem mais resultado, 3 vezes por semana já começa a ficar um negócio ficar bonito, 4 vezes por semana fica ótimo. Hoje eu falo para meus alunos de pós-graduação e temos outros professores, por exemplo, hoje o Alex Sotomayor, que faz parte da nossa equipe aqui no IESP, ele fala muito de fazer o treino de qualidade 3 vezes por semana, você tem resultados de hipertrofia, de emagrecimento, entre outras coisas. Só que é um treino mais intenso. Se é um treino mais intenso, nós temos que fazer a anamnese mais completa e a gente precisa estar preparado para caso aconteça algum evento, que a gente tenha uma pronta resposta de alta qualidade nele para os indivíduos. Eu acho assim, você já tocou num ponto aí legal que a gente comentou sobre o público que faz atividade física, né? Eu acho que espero que tenha sensibilizado, como você me sensibilizou, para ter um pouco mais de cautela. Fui lá no Rio, fui correr uma maratona lá com os meus amigos lá na Bench, era para mim correr 5 km, eu corri 8, porque eu errei o ponto de voltar, quase que eu morri, meu coração batia aqui, eu falei, agora vai dar ruim para mim, mas não deu ruim, sobrevivi, fiquei bem para trás dos meus amigos, mas valeu. Então, vou te interromper, mas aí vamos recuperar essa corrida sua. Você sentiu esse monte de coisa? Toda vez que a gente faz atividade física, ela não desencadeia só coisas fisiológicas, ela desencadeia também sentimentos, tá? Provavelmente. Estava na Barra da Tijuca, hashtag. Provavelmente você já estava ali, você olhava a paisagem, olhava as pessoas e se sentindo bem psicologicamente, você continuou. Motivou muito. O fator motivação, ele também deve ser observado, porque quando você tem um fator externo que te motiva a ir além daquilo que você está preparado, você tem que só observar. Não é que você tenha corrido perigo, não, tanto não aconteceu nada com você, tá? Não precisa ficar com medo, nossa, eu não vou sair correndo porque eu tenho medo, não. Vá aos pouquinhos, observe o que está acontecendo no seu corpo, porque o seu corpo é inteligente. Se tiver acontecendo algum evento, você vai sentir algo, tá? É até raro você ver uma pessoa que do nada parou. Geralmente ela tem sinais e sintomas. Então acorda, já está sentindo mal, aquele sentimento ali que parece que está com azia, está tossindo, está com dor no membro, tem dormência, esse monte de coisa.
você fala, então se você está assim, não faça atividade física, procure o médico. Agora, se está tudo ok, você iniciou sua atividade física, está assintomático, você não está sentindo nada, você está feliz, você está olhando para todo mundo correndo, você está se sentindo bem, continue fazendo a sua atividade física, porque ela tem um benefício muito grande. Assim, eu aprendi, acho que mais do que todo mundo aqui hoje, eu vim para aprender. Rafa, pô, o cara é fera. Então, assim, Rafa, vamos aproveitar o restinho de tempo que a gente tem para falar um pouquinho do profissional. Vamos lá. A gente vê assim hoje, cara, Juiz de Fora, por exemplo, tem uma academia quase em cada esquina e lotada. Tem muita gente. Algumas academias já falam até em ter o desfibrilador, né, Rafa? Sim. Então, assim, fala um pouquinho pra gente da importância do profissional que está dentro de uma academia, da capacitação dele, do que ele precisa ali estar preparado. Vamos lá. Vou falar assim, por que eu caí? Por que eu caí aqui? Olha, eu sempre trabalhei com grupos especiais. Então, todo mundo sabe que grupos especiais a gente tem que ter uma atenção um pouco melhor em cima, porque geralmente tem um fator externo de fisiopatologia que trata através da atividade física. E hoje a American Heart ele fala, atividade física é remédio. Você precisa fazer atividade física. Só que o que acontece? Eu não tive contato com esse tipo de ensinamento e tecnologia na faculdade, na graduação. Isso veio depois. E eu já via percebendo a necessidade por trabalhar com pessoas que podem de fato apresentar algum problema. Então, durante a atividade física, a gente tem que estar ligado nisso. O educador físico, gente, qual que é o papel dele principal? Eu falo com todo mundo para não esquecer, por mais que a gente estude, por mais que a gente faça pesquisa, não esqueça o seu papel principal, que é prescrever e controlar a atividade física. E a prescrição e o controle de atividade física causa mudanças fisiológicas no indivíduo. Essas mudanças, elas podem ser boas ou podem ser ruins. Aí você precisa se capacitar para poder estar apto a controlar isso de forma bacana, tá? Evento cardíaco, gente, acontece, tá? Acontece se a gente for falar em mundo, a cada 1 minuto e meio, 90 segundos, tem uma pessoa acontecendo um evento cardíaco. Então eu não sei, dentro de uma sala de musculação onde tem 100 pessoas, eu não sei se ali dentro terá uma pessoa que vai apresentar um evento cardíaco. Já tivemos casos aqui na nossa cidade de evento cardíaco que a pessoa foi a óbito. Não vou falar, não posso afirmar que se tivesse um educador físico ali dentro capacitado para poder fazer a RCP, ressuscitação cardiopulmonar de alta qualidade, aquele indivíduo estaria vivo hoje. Agora, se tivesse a possibilidade, porque em alguns casos não tem como reverter, infelizmente, agora, se tivesse a possibilidade de inverter a situação e tivesse capacitado, provavelmente esse indivíduo estaria aqui hoje praticando atividade física, produzindo, sendo pai de família, entre outras coisas. A cada minuto, né, que a gente deixa de fazer alguma coisa, são 20% a menos de chance, né, de trazer esse indivíduo. Com 5 minutos, gente, de parada cardiorrespiratória, já tem lesão cerebral. Com 3 minutos você tem lesões cerebrais irreversíveis, severas. 5 minutos no adulto, 3 minutos na criança. Então a criança ainda tem que ter uma atenção muito maior. Volto a falar com meus colegas que trabalham em escola. Vocês trabalham aí em uma escola com 1.500 crianças. Imagina a quantidade de possibilidades com o evento cardíaco durante a carreira de vocês. Então esse é assunto sério. Tá? A gente sempre fala do assunto o mais leve possível, trazendo de uma forma mais descontraída, mas isso é muito sério. O BLS ele salva vidas mesmo, ele guarda a pessoa em possibilidades depois de recuperar e recuperar com qualidade. Que ela não vá parar numa cadeira de roda, que ela não vá parar numa cama, que ela não levante mais, tenha uma vida vegetativa, que guarde as funções cognitivas, que guarde as funções motoras dela, que ela consiga se reorganizar, reabilitar para poder voltar para a gente tem no site da American Heart, que é publicado quase que diariamente, histórias de pessoas que sobreviveram a uma PCR. Elas contam como que foi o que aconteceu o evento e o que elas têm hoje. Algumas temos casos de atletas que viraram atletas porque tiveram um evento cardíaco. Eu acho que o nosso tempo já está encerrando. Eu acho que eu poderia contribuir aí só com uma coisa básica, né? Se você viu um indivíduo provavelmente parado, desacordado, chama ele, né, vigorosamente, né, Rafael? Para ver se ele responde. Ao mesmo tempo você já pode ver se ele tem pulso, se ele respira, chama ajuda se não tiver, liga para o SAMU, a gente sempre orienta, liga para o 192,
né? Pede para trazer uma ideia, que é o desfibrilador externo automático, e começa a sua recitação com alta qualidade. O que é recitação de alta qualidade? Mão no centro do tórax, usa o calcanhar da sua mão bem no centro do tórax, braços esticados, usa o seu peso e faz ali de 100 a 120 compressões por minuto de alta qualidade. Na hora que o pessoal chegar do serviço médico de emergência, aí eles vão estar implementando algumas outras medidas, mas isso que você fez, você manteve o cérebro e o músculo cardíaco viável. Sim. Isso é importantíssimo. Gente, desfibrilador sempre, o mais precoce possível. Tem muita gente que pergunta, qual que é o principal, é RCP ou desfibrilação? Cara, geralmente é a compressão cardíaca, porque até o desfibrilador chegar, você está perfundindo aquele indivíduo. Desfibrilador chegou, ele é prioridade, tá? Porque a grande maioria das PCRs é por etiologia de uma fibrilação ventricular, e o que vai reverter é a desfibrilação. Tá? Então isso é o básico de tudo. Eu acho que é o que todo profissional tem que ter consciência de fazer uma identificação, saber pedir ajuda de uma forma bem certeira mesmo, começar a receber de alta qualidade e desfibrilar esse indivíduo o mais precoce possível. Mais alguma consideração, né, Rafa? Não, Marcos, eu acho que fica o convite. Vem aqui no IESP, alguma dúvida, manda pra gente lá, manda no direct que a gente vai responder, passar material. Mas nós temos aqui o sítio da American Heart, nós podemos aí, temos os profissionais, temos a infraestrutura oficial para poder atender todos vocês. E a gente está aqui. Vem tomar um café comigo, vem tomar um café comigo aqui. Café nunca falta aqui no IES. Na selva, dizem que eu sou o rei da selva. O rei da selva, nunca vi trem. Tá valendo. Mas eu acho que assim, a intenção nossa mesmo era provocar, chamar na responsabilidade os profissionais da educação física e o pessoal que pratica atividade física, como eu, de final de semana, para que a gente tenha mais consciência e responsabilidade. Tá? Aproveitar o momento aí para dizer que a nossa última turma do ano de BLS será no dia 16 de dezembro, aqui em Juiz de Fora. E também no dia 9 de dezembro a gente vai ter um highlight aqui em Juiz de Fora, que é o nossa sexta edição, que é o Pós-Congresso Mundial Brasileiro de Medicina Intensiva. Hoje entra no site aí do IESP para as poucas inscrições lá, poucas vagas que a gente vai ter disponível. No mais, quarta-feira que vem novos temas aí, né, Carol? E aí, esperamos aí contar com vocês, como o Rafael colocou, pode botar perguntas aí que a gente vai respondendo e tentando, de alguma forma, atender a vocês aí. Grande abraço, foi um grande prazer, até a próxima aí, tá bom? Gente, tchau, Marcos, obrigado. Tamo junto aí. Tamo aí. Abraço. Valeu. Oi, Carol.